Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Claudio Zorras e nós vamos começar agora a nossa revisão por questões de conhecimentos bancários. Separei uma série de questões dando ênfase às questões atuais e posteriormente questões que a CES Gran Rio já cobrou. Antes eu vou fazer uma pequena lembrança aqui para a gente contextualizar o que é sistema financeiro, qual é a estrutura e a composição dele, beleza? Então vem comigo aqui, estamos juntos na nossa aula. Vamos para o nosso primeiro slides, tratando da estrutura do sistema financeiro, tá? Então eu vou pegar agora aqui com vocês e vou fazer a estrutura. O sistema financeiro é dividido em dois subsistemas. Nós temos o chamado normativo, supervisor. Esse subsistema normativo supervisor é o governo atuando, tá? E depois nós temos o subsistema operativo. Vamos ver o normativo primeiro. O normativo é composto por órgãos: Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. O supervisor é formado por autarquias, todas as autarquias vinculadas a um órgão. Nós temos o Banco Central, a SUSEP, aqui é a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Vinculados ao Conselho Nacional de Seguro Privado está a SUSEP e vinculado ao Conselho Nacional de Previdência Complementar está a Previc. Beleza? Esses órgãos e entidades, eles são do governo. Então, eles são de direito público, eles não comercializam nada, tá? E aí, galera, você precisa entender uma coisinha. O Banco Central, ele vai atuar no mercado de câmbio, no mercado de crédito e no mercado monetário, o mais importante de todos. É esse mercado que deu a independência do Banco do Brasil, do Banco Central, agora em 2021. A CVM atua no mercado de capitais. Então, quer dizer que o Conselho Monetário Nacional, como órgão máximo do sistema financeiro, ele delibera sobre o mercado monetário, de câmbio, de crédito e de capitais. A SUSEP, ela segue as orientações do Conselho Nacional de Seguro Privado no tocante ao mercado de seguro, capitalização, a venda daqueles títulos de capitalização, né? E previdência aberta. Previdência aberta. Previdência aberta são os planos PGBL e VGBL. Enquanto que ali é Previc, não é Previs. Previc. A Previc, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, ela controla os fundos de pensão. Fundos de pensão. Beleza? Então, pessoal, são os 3 órgãos e as 4 autarquias. Órgãos dizem o que será feito naquele nicho, naquele mercado. As autarquias dizem como será feito e fiscalizam. Fiscalizador, então, é o Bacen, a CVM, a SUSEP e a Previc. Beleza? Abaixo deles, abaixo desses órgãos, estão aqueles que vão colocar a mão na massa. Esses nós chamamos de operadores. São os operadores, também denominados de intermediadores financeiros. Intermediadores financeiros. São as empresas que vão colocar a mão na massa. Esses intermediadores são vinculados a uma autarquia. Por exemplo, no Banco Central, nós temos os bancos como um todo, temos as instituições denominadas de financeiras, a Caixa Econômica Federal, o BNDES. Vinculado ao banco estão as cooperativas de crédito e aí por diante, tá? Cooperativas.
Junto à CVM estão a Bolsa de Valores. Aqui nós temos as sociedades anônimas de capital aberto, aquelas que vendem seus títulos no mercado. Nós temos os bancos de investimento também, porque eles que operam no mercado de capital, e as sociedades corretoras de títulos e valores imobiliários, SCTVM, é Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, e a Sociedade Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários. Beleza? Na SUSEP estão vinculados aqui como operadores todas as empresas chamadas de seguradoras e os seus corretores de seguro, as empresas que fazem resseguro, que são resseguradoras, as empresas que vendem capitalização, como é o Jequiti e esses títulos de capitalização, são as capitalizadoras. E a previdência aberta, aposentadoria aberta, que é o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, e VGBL, Previdência Aberta. Vocês precisam saber essa estrutura, tá, galera? Aberta. E a Previ, que ela se restringe aos fundos de pensão. Fundos de pensão. Beleza? Essa, então, é a estrutura. Nós temos o subsistema normativo supervisor e temos o subsistema operativo. Vamos ver as nossas questões e depois eu dou uma olhada de acordo com for aparecendo as dúvidas, tá? Primeira, CESGRAN-Rio 2018. No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetárias, creditícia e cambial é da competência. Olha aqui, ó. Monetária, creditícia e cambial. Quem é que fixa as diretrizes? É o cara que está lá em cima, o Conselho Monetário Nacional. Ele manda as diretrizes, o Bacen vai executar, mas o Bacen tem hoje independência. Independência. Tá? Tem independência na execução. Então é o Conselho Monetário Nacional. E aí é interessante que você saiba o seguinte, ó, guarde, Conselho não executa, ele se reúne para tomar decisões e essas decisões são atos. Atos, ele delibera, decide, fixa alguma coisa. No tocante ao mercado como um todo que envolve dinheiro. O objetivo desse sistema é controlar a circulação de dinheiro, tá? 2. Agora de 2021, ó. Responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, o Conselho Monetário Nacional é um órgão normativo. Dentre suas atribuições estão a definição da meta para a inflação. O Conselho Monetário define e manda para o Banco Central se virar nos 30. É a famosa política monetária. A formulação das diretrizes para o câmbio e o estabelecimento das normas para o funcionamento das instituições. Estabelecer normas para o funcionamento. Quem vai fiscalizar, quem vai dizer o que deve ser feito e como será feito para atuar é o Banco Central. Além do Conselho, outros 2 órgãos normativos do sistema são, dada essa questão, ó, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Nacional de Seguros Privados. Tá aqui a estrutura, hein? Olha os conselhos lá em cima. E vejam que nas provas cai a sigla. 3. Também da CESGRAN-Rio. O Sistema Financeiro Nacional é constituído por um conjunto de instituições financeiras, cada uma delas caracterizada pelas funções mais importantes que assume. As instituições financeiras que financiam investimentos, com juros subsidiados ou não pelo governo, com o objetivo de fomentar a atividade econômica de uma região ou de um país, são os bancos. Quando a gente fala de região ou um país, nós estamos falando dos bancos de desenvolvimento.
eles trabalham com juros subsidiados. Cada estado, meus queridos, tem um banco de desenvolvimento ou uma agência de fomento, beleza? Aí eles recebem recursos, pode ser do orçamento, pode ser de repasse do BNDES, e repassam para as empresas para ajudar o seu estado, beleza? Isso é parte da política do mercado de crédito, tá? Juros subsidiados é mercado de crédito, controlado pelo Banco Central. Mercado de crédito. Beleza, pessoal? 3. A entidade responsável pela execução. Lá. Começou a falar em execução, você vai lembrar que o Banco Central é o órgão executivo máximo do sistema. O Conselho Monetário é composto por 3 elementos, eles se reúnem e decidem. E dizem, ó, tem que fazer tal coisa. Aí quem vai fazer, quem vai executar, quem vai acompanhar, quem é o xerife? Banco Central. Banco Central. Olha que questão fácil de 2021. Eu tenho certeza que você vai tirar de letra. Banco Central. Funesp, Prefeitura de São José dos Campos. A supervisão do Sistema Financeiro Nacional é exercida pelos órgãos normativos. Não esqueçam, os órgãos são 3, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. E pelas entidades, as entidades são 4, Bacen e CVM, SUSEP e Previc. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um órgão normativo e uma entidade supervisora. Ele quer saber, então, um órgão e uma entidade. Vem comigo. Conselho Monetário Nacional, tá certo, é órgão. CVM, tá certo, é entidade. Então, a letra A já tá certa. Letra B, SUSEP é entidade. Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão. Então, ele inverteu. Conselho Nacional de Seguros Privados é órgão. Conselho de Gestão não tem. CVM é entidade fiscalizadora, assim como o Banco Central. Banco Central e SUSEP são fiscalizadoras. Ficamos com a letra A. Não esqueça da nossa estrutura. Essa estrutura é o passo para você começar a alavancar teu conhecimento. Eu até oriento você fazer isso numa folha à parte, copiar de novo essa estrutura, essa aqui, ó. Você pergunta às vezes qual é a estrutura, pessoal? Essa aqui, ó. Numa folha e dá espaço, porque a gente vai agregando informações aí. Por exemplo, depois a gente tem que saber o que o Banco Central é, quem que compõe o Conselho Monetário, beleza? Essa estrutura é a base de várias questões de prova. Olha aqui, 6. IDECAN Banestes, Banco do Estado do Espírito Santo. O Sistema Financeiro Nacional é formado pelo sistema normativo e pelo subsistema de intermediação. Esse de intermediação são as empresas que atuam no mercado. Compõe o subsistema normativo. Subsistema normativo é composto pelos órgãos e entidades. Caixa Econômica é uma entidade. Intermediação. BNDES intermediação, Banco do Brasil intermediação. Eu consigo abrir conta, pegar financiamento do BNDES no Banco do Brasil. Banco Central, esse é normativo. Banco do Brasil, não. Caixa Econômica, não. Conselho Monetário, é nós. Banco Central, tamo junto. Banco do Brasil, sai para lá. Letra D, Conselho Monetário, lá. Banco Central, lá. CVM, é nós, letra D. Ei, subsistema normativo supervisor. Letra D. 7. No Brasil, a fixação das diretrizes e normas concernentes às políticas monetárias, creditícia e cambial é da competência. Fixação. Fixar as normas. Dizer, eu quero que seja assim. O Conselho Monetário fixa e alguém executa. Beleza? Conselho Monetário fixa,
e o Banco Central executa. Então é Conselho Monetário Nacional. 8. FGV. O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável pela fixação das diretrizes das políticas monetárias, creditícia e cambial do país. Não cabem ao Conselho Monetário funções executivas. Isso quem faz normalmente é o Bacen e a CVM, né? O Bacen e a CVM, cada entidade no seu mercado. O número de membros do Conselho Monetário foi variável desde a sua criação, de acordo com as exigências políticas e econômicas de cada governo. Em razão da Lei nº 9.069, em vigor, o Conselho Monetário passou a ser integrado por 3 membros. Os componentes do Conselho Monetário são o ministro da Economia, o presidente do Bacen. O ministro da Economia é o presidente, tá, do Conselho. E o secretário especial da Fazenda, porque antigamente era Ministério da Fazenda. Agora é o secretário especial da Fazenda dentro do Ministério da Economia. São 3 elementos, tá? 3 pessoas, 3 autoridades. 9. Essa aqui eu adaptei, tá? Porque ela estava desatualizada. Atualmente, o Conselho Monetário Nacional é composto por 3 elementos, 3 representantes. O presidente do Conselho é o ministro da Economia. É que na época, nessa questão, o presidente do Conselho era o ministro da Fazenda. A Fazenda se juntou com outros ministérios e virou o Ministério da Economia. Então, hoje é o ministro da Economia, galera. Ministro da Economia. 10. Compete ao Conselho Monetário Nacional. Galera, para responder esse tipo de questão, você tem que dar atenção ao verbo. Lembre-se que o Conselho Monetário Nacional ele é um órgão deliberativo. Ele delibera e decide. Ele não faz nada, ele não executa. Ele não é executivo. Então, ele não recebe depósitos. Quem recebe os depósitos é o Banco Central. Ele não realiza a operação de redesconto. Ele não exerce o controle, mas ele regula. Beleza? Porque receber o recolhimento dos compulsórios, realizar operações de redesconto, exercer o controle do crédito e exercer a fiscalização das instituições e aplicar penalidade é o Banco Central. Então a correta é letra D de dado. D de dado. Beleza? Isso vai ajudá-los muito. Guardem o seguinte, o conselho ele delibera. Ele toma a decisão, mas ele não executa. Ele manda para o Banco Central, por isso que o Banco Central é o agente executivo. O Banco Central pega essa norma e começa a dizer o que deve ser feito. Então é letra D. 11. Ao Conselho Monetário Nacional compete uma série de atribuições, exceto o que não compete ao Conselho Monetário? Delimitar o capital mínimo. Delimitar, ele delimita. Fixar as diretrizes, ele fixa. Disciplinar o crédito, regulamentar, sim. Emitir, executar, ele não faz. Quem emite o papel moeda no Brasil hoje é o Bacen. E olha, pessoal, antes da Lei 179 de 2021, o Banco Central ele emitiu o papel moeda, mas quem autorizava era o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional autorizava a emissão. A Lei 179, ela revogou essa determinação, que estava na Lei 4.595, foi revogada. Então, atualmente, quem vai decidir se emite, se há necessidade de dinheiro, é privativo do Banco Central, beleza?
é ele que emite. Então a 11 está certa, a letra B. Porque não faz parte do Conselho Monetário isso. 12. Não constitui uma função típica do Banco Central. O Banco Central, ele recebe as informações, as orientações do Conselho e vai decidir, tá? Então vamos fazer uma síntese aqui só para você entender um pouquinho legal. Vamos voltar para o nosso quadro inicial. Nós estamos aqui Conselho Monetário e Bacen. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional, ele delibera. O que é deliberar? Decidir. Delibera, discute, decide. O Conselho Monetário Nacional é composto por 3 representantes, 3 componentes. Ele se reúne mensalmente. Mensalmente. E uma das coisas mais importantes aqui, cara, que a gente vai ver à frente, é que é o Conselho Monetário que anualmente fixa a meta para a inflação. Fixa a meta para a inflação. Fixa a meta para a inflação. Aí ele delibera, manda para o Banco Central. O Banco Central, dentro do sistema financeiro, ele é chamado de órgão executivo. Então ele é o executivo. E ele traz consigo uma série de funções. Por exemplo, ele é o banco dos bancos. Quando um banco precisa pedir apoio a alguém, ajuda, vai ao Banco Central. Banco Central que estabelece, que autoriza funcionamentos. Ele também é o banco do governo. O Bacen é o banco do governo. Por quê? Porque é ele que administra as contas do governo. As reservas, a poupança do governo federal está no Banco Central. Ele é o banco emissor de moeda. Moeda é dinheiro, tá? Papel moeda. Banco emissor de moeda. E o Banco Central também é o executor, o banco executor. Executor do Sistema Financeiro Nacional. É o banco dos bancos, o banco do governo, o banco emissor de moeda, banco executor do sistema. Ele é o banco responsável também pelo câmbio. Banco do câmbio. Ele que controla o câmbio, beleza? O Banco Central tem dentro dele o Copom. Quando o Conselho Monetário Nacional estabelece a meta para a inflação, ele manda essa meta para a inflação anual para o Copom. Aí o Copom vai se reunir, nós vamos ver isso mais à frente. O Copom vai se reunir, vai tomar suas decisões e vai dizer, olha, temos que fazer isso, isso é aquilo. O Copom é quem implementa a política monetária, galera. Só que vocês precisam saber, tá? O Copom é parte do Banco Central, ele implementa a política monetária. E dentro desse processo de implementação da política monetária, ele que fixa a meta da taxa Selic, taxa de juros. Selic. Taxa Selic é chamado de taxa de juros básicas, ou taxa básica de juros. Beleza? Taxa básica de juros. Então guardem esse conjunto aí, cara. Vocês precisam saber. Conselho, Bacen e Copom. Conselho, Bacen e Copom. Essa parte é muito cobrada em prova. Vamos lá para a questão, então, para 12. Não constitui função típica do Banco Central.
Ele é depositário das reservas internacionais? Ele é depositário, porque ele é banco do governo. Ele é banqueiro dos bancos? Ele empresta dinheiro. Ele é supridor de crédito subsidiado para pequenas e médias empresas? Não. Aqui nós teríamos o BNDES, se tivéssemos que identificar alguém. Ele é emissor de papel moeda? Sim. Ele é o banqueiro do governo? Sim. Galera, aqui também é interessante chamar a atenção o seguinte, ó. O Banco Central é o banco do governo. O Banco do Brasil é o caixa do governo, é onde movimenta o dinheiro. O Banco Central controla. Aí você precisa entender o seguinte, ó, a conta do Banco Central, a conta que o Banco Central movimenta é aberta no Banco do Brasil. Então está errada a letra C. 13. O Banco Central do Brasil possui natureza de... Galera, o Banco Central, ele é uma autarquia, tá? Então anotem aí. E depois vocês transcrevam lá para aquela folha. Banco Central é uma autarquia. Autarquia quer dizer o quê? Exerce as funções do Estado. Ele tem poder de fiscalizar, de normatizar as funções do Estado, do país. Ele não comercializa nada. Não comercializa. Isso quer dizer que ele é uma autarquia de direito público. Tudo que for de direito público é diferente de empresa pública, né? De direito público quer dizer que não comercializa, não segue a legislação comercial, não comercializa nada, comercializa. Eu não abro conta corrente no Bacen, isso que eu estou querendo dizer, tá? Aí o Bacen também é da administração pública federal. Governo federal. É uma autarquia, ele faz parte da administração indireta. Indireta. Beleza? Hoje ele não tem vinculação a ministério nenhum. Então vamos ver. É uma entidade sem fins lucrativos? Errado. É integrante do sistema? Certo. É uma fundação pública? Não. É integrante do sistema? Certo. É uma autarquia federal? Sim. É integrante do sistema? Também sim. Ficou fácil então a 13, hein? Fácil, fácil, fácil. 14. O Banco Central tem como missão institucional a estabilidade do poder de compra da moeda e a solidez do sistema financeiro nacional. Nesse sentido, é uma função do Banco Central. Vamos lá. Atuar como depositário das reservas em moeda estrangeira, lastreadas na dívida externa. Ele é o banco do governo. Lá em Brasília, eu moro em Brasília e tem um colégio que eu trabalho que é do lado da sede do Banco Central. Diz que o Banco Central tem 12 andares para baixo, abaixo do solo, onde ele guarda ouro, dólar, as moedas internacionais, são os cofres. Mas só que essa reserva, ela não é lastreada na dívida externa, ou seja, ela não é baseada na dívida externa. A reserva não se calça em dívida, ela é formada com a riqueza da empresa. Por exemplo, você vai fazer uma poupança para você. Você faz a poupança considerando suas dívidas? Não. Você faz a poupança com as tuas sobras. Então, o que caracteriza a nossa reserva é a força da economia. É uma função do Banco Central emitir papel moeda, certo? Responsabilizar-se pela sua liquidez, certo? O que é liquidez? É a capacidade do dinheiro girar. Por exemplo, se você coloca dinheiro no banco, você vai lá e deposita na sua conta corrente 100. Depositou ontem, se vou deixar esse dinheiro parado. Porra, mas hoje é sexta. Eu vou dar uma saída, vou ali tomar uma. Aí você já vai lá no banco e saca. Depositou ontem, sacou hoje.
Se você chegar lá e não conseguir sacar, você não tem liquidez. Aí como que o Banco Central cuida isso, cara? É o seguinte, tudo que um banco recebe, ele não pode emprestar e nem aplicar. Ele tem que deixar isso guardado. Esse deixar guardado nós chamamos de depósito compulsório. Todo dia o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, bota 23% ou 22%, eu não me lembro qual é o valor agora, do depósito compulsório ele guarda. Para quê? Para que as pessoas consigam sacar. E é por isso que os bancos limitam o saque. Você não saca todo um valor, você tem limites. Ah, eu quero sacar 5 mil. Não, cara, você só pode sacar R$ 1.000 por dia. Por quê? Para ter liquidez. Porque se todo mundo for agora sacar dinheiro e o banco deixar sacar o que quiser, não vai ter dinheiro. Beleza? Letra C. Supervisionar apenas as instituições bancárias. Errado. Definir políticas e diretrizes para propiciar o aperfeiçoamento das instituições. Definir políticas e diretrizes é o Conselho Monetário Nacional. Aqui ele supervisiona as bancárias e as não bancárias. Conceder liquidez aos bancos de câmbio. Não. É só os bancos comerciais. Bancos comerciais são aqueles que têm conta corrente. Beleza? Nós vamos ver na próxima videoaula essas instituições financeiras. EvaPTVupt.